Hoje eu vou chamar a Deusa. Nós vamos fazer minha irmã Deusa. Olha o nome, Deusa. Como uma deusa. Nós vamos fazer um evangelho diferente, uma palestra evangelho. Toda palestra é um evangelho. Nós vamos falar um pouquinho sobre as dores do nosso coração, as nossas aflições. Vai ser diferente hoje. O palestrante não pôde estar aqui hoje conosco, pediu desculpa, e nós estamos aqui enquanto aprendizes do Evangelho de Jesus. Sabe, Deus, eu estava vindo para cá e pensando nas nossas aflições. A maneira como a gente lida com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas tribulações, com os dramas da vida, e que muitas vezes a gente não consegue lidar. O que você acha disso? Quando acontece isso comigo, eu me recolho em prece. Está todo mundo ouvindo? E peço que a espiritualidade me auxilie. Mas antes de mais nada, eu me abro de mente e coração para permitir que os nossos amigos de luz possam vir me ajudar. Não é fácil mesmo, né? As peregrinações de cada um. Mas, quando a gente segura na fé, quando a gente tem essa segurança, o fardo é mais leve. O fardo com Jesus se torna mais leve. Já viram essa passagem? O fardo com Jesus, ele é mais leve. E quando é que Jesus solta as nossas mãos? Quando? Quando? Nunca. Nunca. É mais fácil o contrário. Não é verdade? É mais fácil o contrário. Mas inclusive tem aquela passagem que Jesus fala: vós podeis fazer isso E muito mais. e mesmo assim a gente ainda coloca em dúvida tudo isso. O que você acha dessa passagem, Deusa? É colocar o amor em movimento, né? Mas realmente ele diz que ele pode fazer tudo por nós, mas ele espera que nós façamos. E para isso, para que a gente possa fazer por nós, a gente tem que colocar de lado muitas coisas nossas, muitos sentimentos inferiores, a vaidade, o ego, o orgulho, e acima de tudo colocar o amor por nós, pelo próximo, segurando sempre na mão de Jesus, né? Deus. Obrigada, Ana. Não é fácil tudo isso. E a gente sabe, como naquela música, a lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Só que eu já mudei. A lição sabemos de cor. Só nos resta fazer. Só nos resta fazer. E a gente tem tanto tempo assim pela frente para fazer? Cada dia que cada dia que amanhece, cada dia que Deus, na sua bondade infinita, nos dá a oportunidade da gente despertar, da gente sentir que está aqui ainda, em missão na Terra. Isso é de uma magnitude que a gente não consegue quantificar e nem medir. Quando hoje eu ouvi ontem a respeito daquele jogador, 27 anos, idade da minha filha, 27 anos. Está falando de coração. O coração, tanto o órgão, esse músculo que pulsa dentro do nosso peito, e esse músculo pelo qual é responsável. Tem médico aqui? Vai falar melhor do que eu. Tem algum médico aqui? Não. Esse músculo que é responsável para poder fazer com que o sangue percorra todo o nosso organismo, em questão de
segundos. E quando ele para de pulsar, a primeira coisa que paralisa é o cérebro, porque o cérebro passa a receber o sangue. Não é verdade? Então, quando eu vi... Cadê Deus? Vem cá, Deus. Vamos, hoje o evangelho é nós dois conversando, tá? Vocês estão só... O que acontece? É tudo muito rápido. A vida, ela é muito rápida. Ela é um piscar de olhos. A gente não sabe quando vão fechar as cortinas. Nossa, Elisa, mas que conversa é essa? Mas é verdade. Será que nós estamos preparados para isso? Agora mesmo, vindo para cá, conversava com a minha norinha e ela falava assim: pois é, dona Elisa. E falava sobre os problemas dela. Por isso que eu vim com essas coisas na cabeça, né? As tribulações. E aí eu falei para ela: viva um dia de cada vez, respire, tenta se conectar com o alto, independente da religião, independente do rótulo religioso. Acabei de falar para ela, todos nós temos a espiritualidade, carregamos a espiritualidade dentro de nós. Cada um de nós é um vidrinho, é um vidro que carrega uma essência. Cada um de nós somos um vidrinho de Deus. Quando Deus soprou vida nos nossos pulmões, Ele colocou ali uma porção da essência divina. Isso não é pouca coisa. Então todos nós somos convidados a viver um dia de cada vez, aprendendo um dia de cada vez, pois que as nossas vidas é um grande livro. Eu sempre falo isso, sabe? É um livro. Todos os dias nós estamos escrevendo um capítulo diferente da nossa vida. Todos os dias. Terão capítulos mais suaves, mais leves, outros nem tanto assim. Às vezes a gente pega um livro, eu não entendi essa parte. A gente não vai lá e volta? Não volta? Eu vou ler, eu tenho mania de rabiscar livro. Eu vou lá e grifo. Reler. Reler. Falando nisso, reencarnação é isso, né? Reencarnação é isso. E aí a gente está relendo a nossa vida. A gente passa a reler a nossa vida todos os dias. E se não for assim, a gente não vai melhorar nunca. A gente precisa rever. Desculpa. Olha, qual é o seu nome mesmo? Cleide. Ed, desculpa. Perdão. Se eu tiver a oportunidade, hoje, agora, de me reconciliar com ela, eu vou fazer isso. Mas deixando aquilo que a Deus acabou de falar. Muitas vezes o orgulho não deixa, não permite, né, Deusa? Eu não vou falar mesmo. Enquanto ela não falar comigo, eu não vou falar com ela. Ela que quiser que venha. Eu sou espírita, eu sou cristã, ela que queira falar. Não é assim, às vezes? A gente esquece. E por causa de uma fração de segundos, às vezes, a gente deixa a oportunidade escapar. E a gente deixa a oportunidade de mostrar, não para mim mesma, mas mostrar para toda uma espiritualidade que apostou na minha reencarnação, o quanto eu aprendi, o quanto eu estou aberta a novas experiências. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora, fazer um novo fim. Que fim que eu quero dar? De que capítulo? Nós estamos falando do capítulo da vida. De que parte que eu parei, que eu possa apagar, fazer um rascunho e passar limpo. E fazer bonito. O que tu acha, Deusa? Santo Agostinho dizia que a gente tem que todas as noites deitarmos a nossa cabeça no nosso travesseiro e fazermos o exame da nossa consciência diária. Como foi aquele dia? O que a gente fez de bom e o que a gente fez de não tão bom? E como todo dia a gente tem a oportunidade de recomeçar, todos os dias, quando abrimos os nossos olhos, nós estamos renascendo, né? Nós temos uma nova chance de fazer de novo aquilo que não foi feito tão bem no dia anterior. Tem gente que fala assim, fulano é que nem é muito instável, bate e depois assopra, né?
Tem gente que fala isso. Fulano bate e depois assopra. Mas será que esse fulano que bate e depois assopra não fez o exame da sua consciência e não viu que errou? E teve a humildade de chegar e pedir uma desculpa, de, né, se redimir daquela grosseria, daquela fala mal colocada, da palavra mal expressada, porque todos nós temos os nossos momentos, né? E não é porque eu e a Elisa estamos aqui que a gente também não tem os nossos momentos de aspereza, de tensão. Nós erramos. A casca de banana é posta no caminho de cada um de nós para testar, ver se a gente está aprendendo alguma coisa. A gente escorrega, mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer aonde foi aquele passo errado e voltar atrás em tempo e percorrer outro caminho da mansuetude, do amor. É isso, recomeçar. Dar a todos, e principalmente a nós mesmos, uma segunda chance. A gente tem que se dar essa chance. Tem gente que se cobra demais. E esse se cobrar demais também não é positivo. Estamos em construção, todos nós. Caso contrário, não estaríamos aqui. Todos nós estamos em construção. Somos seres errantes, erramos muito. E como? Eu erro, a Ed erra, Solange erra, todo mundo erra. O importante é a gente ter a consciência e não errar mais. Foi o que Jesus falou, né? Ide e não peques mais. Ninguém aqui vai se tornar santo do dia para o outro. Vai ser necessárias muitas encarnações, reencarnações. Mas a gente tem a obrigação conosco de nos tornarmos melhores. Mesmo tendo ao mesmo tempo a tolerância conosco e com o próximo de entender aquele momento não tão cristão, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente faz coisas que eu costumo falar, né? A gente tem os pensamentos que não são de Deus. Né? Não é coisa de Deus, mas a gente reconhece, apaga e segue em frente, não é isso? Você está falando, eu estou aqui meditando, né? O que fez com que cada um aqui viesse hoje, nessa noite? Essa resposta está dentro de cada um de vocês. Cada um aqui teve um motivo pelo qual se sentiu atraído, chamado para vir à casa espírita. Se a gente for colocar numa folha em branco, vai ter que virar o verso. Tamanha listagem é das coisas pelas quais fizeram com que cada um viesse aqui hoje. E aí, a deusa falava da casca de banana. Aquelas ciladas, né, que são colocadas, aqueles testes, vamos colocar assim, né, aqueles testes que são colocados para nós. E inconscientemente, muitas vezes, a gente não percebe o quanto que a espiritualidade está nos colocando à prova. E aí a gente já fala das provações, as provas da vida, as lições da vida. Aqui nós temos um grande colaborador da Casa Espírita. Ele sempre fala que aqui é como se fosse uma escola, e é mesmo. Maurício, ele sempre coloca a questão dos alunos. Nós, e a gente já se coloca, eu me coloco, os alunos que se esforçam para poder passarem de ano, né? Então, estamos aí no mês de agosto, faltando pouco tempo para a gente terminar esse ano. Será que tudo aquilo, será que aquela essência que nós recebemos no dia 1º de janeiro, olha só, hein? Naquele 1º de janeiro, todos nós nos abraçávamos, todos nós desejávamos a paz, saúde, prosperidade. Não foi assim? Eu até ouço os fogos.
Por que a gente não consegue, durante esse período, conservar essa energia boa durante todo esse ano? Por que a gente não consegue? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente não consegue ainda. Por que a gente ainda não consegue? Nós estamos imersos, claro, aos problemas da vida. Nós vivemos no planeta Terra. Nós temos os nossos compromissos financeiros, as nossas responsabilidades, a hora de acordar, trabalhar. Nós temos toda uma tarefa a cumprir. Mas a gente precisa, né, Deusa, ter aquele momento, aquela pausa para parar e fazer que nem Santo Agostinho. Será que eu fiz todo o bem que era necessário, que era possível? Será que eu fiz tudo aquilo que eu podia no dia de hoje? Será que eu me saí bem? É aquela reforma íntima que Santo Agostinho propõe para a gente. E se assim fosse, nós, aí voltando para o fardo, nós nos sentiríamos tão pesados assim. Se a gente conseguisse carregar toda aquela energia boa, não deixar escapar muito assim, a energia boa do dia 1º, a gente ia chegar aqui, no mês de agosto, um pouquinho melhores, lidando melhor com as nossas dores, as nossas aflições, com as nossas frustrações, saindo um pouco da questão do apego, dos apegos. Nunca nós fomos tão testados após um período pandêmico como agora. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Num dia só, nós estamos imersos a 4 estações. Isso não é pouca coisa. O mundo, o planeta está mudando. A gente sempre fala que o planeta está em transição. Não é isso, Deusa? Pode falar sobre isso? A transição? O que tem a ver essa transição planetária e nós no meio? O que a gente tem a ver com isso? Com relação a essas mudanças climáticas e tudo que está acontecendo, incêndio, queimadas, extremos, né, de clima num lado do planeta de um jeito, né, no outro lado de outro jeito totalmente diferente. Nós vivendo aqui no nosso continente esse clima que há tantos anos não sentíamos. E aí a gente fala, tem gente que fala, é a vontade de Deus. Mas não é. Deus não tem nada a ver com isso. São as nossas ações em tudo, né? São as nossas ações como seres humanos, invadindo a natureza, usurpando essa mãe que nos dá o que comer, que nos dá o solo, que nos dá o abrigo necessário, e todo o alimento, todas as fontes de energia de que nós necessitamos, essa mãe nos dá. E nós estamos violentando essa mãe. Então estamos sofrendo as consequências dos nossos atos. Isso não tem nada a ver com a espiritualidade, mas a espiritualidade, como é muito misericordiosa, Deus é misericordioso, bom e justo, aproveita essas adversidades naturais para ver se a gente aprende alguma coisa, né? Para ver se a gente se une, para ver se a gente desenvolve mais ética, mais moral, mais bons hábitos. Esses incêndios que perderam o controle foram incêndios criminosos. 4 pessoas já estão presas. A troco do quê? Né? De nada, de poucos reais. Colocaram em risco a vida do Brasil, né? A nossa vida enquanto natureza, enquanto seres humanos, está tudo aí contaminado com a fuligem, as pessoas estão deixando de usar máscara, a fumaça já indo para outros estados. Essa transição planetária, toda essa energia está sendo usada
e como instrumento nessa transição planetária para separar o joio do trigo, para separar aquele que tem ética, aquele que tem vontade de se melhorar, daqueles que não tem jeito. A transição planetária. E a gente no meio disso. Então, que tipo de energia a gente vai querer emanar daqui para frente? É revoltante ver essas coisas. Essa situação é uma casca de banana no caminho de cada um de nós. Como que a gente reage vendo essas notícias? Né? Assistindo isso tudo. A gente está fazendo parte de um momento histórico do nosso planeta. Somos privilegiados por estarmos vivendo esse momento. Privilegiados porque temos conhecimento já, eu acredito que todos aqui tenham conhecimento e discernimento para se elevar, para ser melhor, para contribuir com todo o entorno de cada um a ser melhor. Seus netos, seus filhos, seus sobrinhos. A gente tem que fazer essa movimentação acontecer. Essa onda, como se fosse uma onda sísmica, tem que crescer ao nosso redor e invadir tudo. Aí nós vamos ter uma transição planetária, de fato, corrigindo a nós e o nosso próximo mais próximo. A gente está aqui nesse momento, nesse planeta, nessa casa planetária, para isso. Somos mais aqueles que estão aqui, vamos dizer que a gente já tem uma visão mais privilegiada da situação, porque a gente tem esse conhecimento. Ninguém aqui está aqui para passar o tempo. Eu acredito que todos que estão aqui, que frequentam a casa espírita ou qualquer outra casa espírita ou espiritualista, já tem ouvido falar disso, do momento que é necessário para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente mudar a vibração planetária. E isso, essa questão de vibração planetária, Elisa, nem tem tanto a ver com o espiritismo, porque isso é física, isso é ciência. A gente vibra e os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles se manifestam, eles se concretizam, isso é físico. Existe estudo que confirma isso. Então é essa necessidade da gente se modificar para modificar todo o resto. Não é isso? Eu concordo. E tem ainda pessoas que falam, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem tal. Eu citei agora há pouco esse momento, né, que nós passamos, 2020, 2021, foi assim, falando sobre provas, né? A humanidade, ela foi provada. A humanidade. A gente não falou de uma epidemia, a gente falou de uma pandemia. Então, o que aconteceu do outro lado nos afetou aqui também. Logo, todos nós estávamos na mesma bolha. É o efeito borboleta. Efeito borboleta. Nós estávamos no mesmo nível. O que acontece? Essa questão do egoísmo está acontecendo lá, não tem nada a ver comigo. Essa questão do egoísmo, ela foi testada de tal forma que hoje eu acredito que vai diminuir um pouquinho, né? As pessoas que ainda pensam só em si, né? Não sabe? O que vocês acham? Acho que não. Não, né? Acho que não, aumentou. É muito triste a gente desacreditar nesse ponto do ser humano, né? A gente desacreditar. Olha que triste, né? Infeliz, é muito triste mesmo, é lamentável. Mas, Elisa, me desculpa, mas eu acho que não. Não, né? Eu tô querendo tapar o sol com a peneira, né? Sim. Tô, né? Mas é isso, gente. A gente vê que caminha para isso. Só a Deus acabou de falar sobre futuro. Se a gente está aqui refletindo essas coisas que é do coração, que a gente precisa fazer e ser o nosso melhor. A gente acabou de falar do ter. Então, por conta do ter, da ganância, do orgulho, pessoas que vão lá e fazem esse tipo de coisa. Eu estou condenando? Não, eu nem posso. A gente nem pode, né? A única coisa que a gente pode fazer é lamentar, infelizmente ainda não faz aquilo que já sabe.
Mas a gente vai fazendo o nosso melhor, a gente vai mostrando o quanto que a gente conseguiu entender a ponto de vibrar pela pessoa, né? Pelas pessoas. Né? Pelo menos é isso que a gente pode estar fazendo. Condenar, não somos, quem somos nós para condenarmos? Né? A gente lamenta, mas a gente vai fazendo ao mesmo tempo, fazendo com que essa fé ela se movimente. A fé raciocinada se movimentando. E fazendo com que nós façamos aquilo que Jesus tanto falou. Que falou como falasse para a criança. Ele falava em parábolas, que era para facilitar o que ele queria explicar. Quantas parábolas? Parábolas do semeador. Que tipo de sementes nós estamos manipulando? E que tipo de sementes nós estamos sendo? Essas sementes que somos nós, será semente que germinará bons frutos? Aí eu falo para os nossos netos, nossos bisnetos. Qual tipo de ser humano nós queremos ser e esperamos, almejamos que os nossos netos sejam com esse planeta que não vai morrer. O planeta está aí. Nós estamos de passagem para esse mundo, né? Vários mundos existem. Mas eu quero dizer para vocês hoje, nessa noite, como é que nós estamos lidando com tudo isso? Como é que esse nosso coração está lidando com tudo isso? Como é que nós compreendemos, encaramos tudo isso? Sendo que cada um de nós aqui, um espírito individual, graças a Deus, somos individuais, seres crísticos. Como é que nós estamos assimilando todos esses saberes, esses sinais que a própria mãe natureza que se manifesta? O que nós estamos fazendo, de que modo nós estamos recebendo isso e o que nós estamos fazendo na nossa parte para a gente poder deixar o nosso legado melhor. Eu penso nisso muitas vezes, Deusa. Eu lembrei agora de uma passagem também do Sermão da Montanha, se não me engano, que Jesus fala abre aspas, vós sois o sal da terra. Quando ele fala vós sois o sal da terra, ele quer que a gente tempere de forma positiva esse planeta. Temperar de forma positiva é irradiar coisas boas. Uma comida feita sem sal nenhum não é agradável de comer, né? É insosso, sem graça. E o que faz a coisa ficar mais gostosa? O sal, pouquinho, porque demais também extravasa. Mas o sal, na medida certa, é o tempero para tudo. E o sal da terra, que Jesus fala no Sermão da Montanha, se não me engano, ou da Bem-aventurança, o Sermão da Montanha, é o amor. Ele espera que nós sejamos o amor. Ele falou isso há quase 2030 anos atrás. E a gente ainda não aprendeu a ser esse amor. E é tão facinho, né? Não é difícil. E eu me coloco nessa condição limitada também de sentir esse amor incondicional, sabe? O amor que um cachorro tem por nós. Eu vi outro dia no Instagram e achei bárbaro. E é verdade. Esse amor puro, esse amor inocente, esse amor sem cobrança, esse amor de fazer pelo outro sem esperar absolutamente nada em troca. Porque a gente faz, mas espera pelo menos um agradecimento. E se a pessoa não agradece, você fica melindrado. A gente fica. Dá com uma mão e espera com a outra, Pelo né? menos, reconhece, poxa, nem reconheceu o que eu fiz. Isso não é legal. A gente tem que fazer sem esperar nada em troca, nada. A gente tem que fazer com a vontade de verdade de fazer, de doar, e seja o que for, seja uma companhia, seja atenção, seja alguma coisa, um objeto, dar sem esperar nada em troca, nada. É fácil.
Mas o nosso orgulho ainda não nos permite isso. A nossa vaidade pessoal, o nosso ego, a vaidade. Eu sempre gosto de falar de um filme que eu assisti, eu era menina ainda, chamado Advogado do Diabo. Esse filme é muito interessante, ele desperta na gente muita coisa pra gente pensar. E no final do filme lá, quem quiser assistir, assista, é um filme muito bom. No final, ele fala que a vaidade, dos 7 pecados capitais, a vaidade é o que ele mais gosta, é o que ele mais usa. Porque é através da vaidade, toda ela, seja plástica, sabe, a vaidade da beleza, ou a vaidade do ego, é por ali, é a nossa fraqueza maior. É a nossa vaidade. Pela vaidade, a gente é presa fácil para o que não deve. Para os nossos amiguinhos trevosos, nossos irmãos inferiores. E aí a gente entra em sintonia com coisa que não deve. Então a gente tem que exercitar cada vez mais esse amor. É difícil, não é fácil mesmo, porque a gente tem que se enxergar primeiro. Primeiro a gente tem que se conhecer as nossas falhas, e se fortalecer e orar e vigiar. Em Marcos, capítulo 13, versículo 33, ele fala do orai, olhai e vigiai. É interessante isso, porque se a gente não se conhece, se a gente não se olhar, a gente não vai conseguir progredir, porque a gente vai, é que nem uma passagem do Evangelho também, a trave no olho. A gente enxerga a trave no olho do nosso irmão, mas não enxerga um cisto dentro do nosso. É aquela história, né, do gente orai e vigiai, né, e vigiai, mas é a nós mesmos, né, é a nós. Aquela casca de banana, e agora puxando um pouquinho para a feira, vamos nos sentir também cebolas? Cá entre nós temos várias cascas, né, já que ela falou de banana, vamos falar de cebola. Nós somos e temos essas peles, as cascas, e cada vez que nós viemos para cá, cada vez que a gente reencarna, a gente está tirando um pouquinho do peso. Muitas vezes não é nem casca, é crosta. Sabe, crosta? É a coisa tão pesada, sabe? Que aí vem em forma de crosta, né? E muitas vezes a crosta fica tão difícil que tem que vir outras vezes, tantas vezes forem necessárias. Eu não quero vir com crosta. Eu acho que a gente já não tá mais com crosta. Estou meio assim, né? A gente tá aqui um pouquinho, né? 2024. Acho que a gente já tá com casca. Uma casca mais grossa, mas é uma casca já. Não, eu quero me sentir uma casquinha, uma pelezinha de cebola. Vai ter que vir mais. Bem suave. Aí vai ter que vir mais. Né? A gente tá brincando, mas é sério. Né? A gente tá brincando, mas é assim. Dando leveza aos nossos problemas, dando leveza à nossa existência. E eu costumo levar comigo, essa frase foi soprada assim pra mim, eu tive que correr para escrever. Ferimos a dignidade humana todas as vezes que não respeitamos a existência do outro. Eu corri e fui escrever, isso foi de madrugada. Ferimos a dignidade humana todas as vezes que não respeitamos a existência do outro. Fecha aspas. Ponto final. Não, ponto final não. Nunca tem ponto final. Nós nunca temos ponto final. Não é verdade? A gente está sempre se melhorando. E a gente procura sempre estar fazendo isso, fazendo a busca. Né? Eu hoje... Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa e eu tô até... Acho que foi isso que fez com que eu também subisse aqui, sabe? Assim, a pessoa precisa de muita oração. E ela se questionava na mensagem, dizendo que ela não precisa mais estar aqui. Que ela não precisa mais estar aqui. Que a missão dela acabou. Ali estava jogando a toalha, entendeu?
E aí, como é que você vai falar para a pessoa no WhatsApp? Como? Só se você entrar dentro do celular e se materializar na cara da pessoa, né? E aí você vê isso em vários trechos. Olha como nós estamos. Olha como o ser humano está. Olha como nós, muitas vezes, somos envolvidos em pensamentos, que foi o que eu coloquei logo no começo, em pensamentos e sentimentos, e eu falei para essa pessoa, procura direitinho e vê se são seus esses sentimentos e esses pensamentos. Vê se são seus. Eu não preciso mais estar aqui. Isso é muito pesado de ler e de sentir, né? Então, como esta pessoa, muitas outras pessoas se encontram no planeta Terra assim. E eu convido a todos vocês, durante a realização do Evangelho no lar, depois a Deus vai falar como é que faz o Evangelho no lar, para aquelas pessoas que ainda desconhecem. No Evangelho no lar, para que vocês vibrem por toda a família terrena, por toda a família humana, sobretudo essas pessoas que se encontram desacreditadas de si mesmo. Você acabou de falar sobre lidar com os nossos problemas. Santo Agostinho colocando pra gente o que de melhor a gente pode estar fazendo naquele dia, os nossos esforços. Essa pessoa não quer nem mais se esforçar, não quer. Então, eu convido a todos a fazer as vibrações por todas as pessoas, parentes, familiares, amigos, vizinhos, que se encontram assim, nessa sintonia que não é boa, não é legal, não fortalece, muito pelo contrário. Assim como esta pessoa, então, muitas outras pessoas, a gente não tem dimensão disso, mas vamos fazer isso, vamos colocar em intenção, porque fazendo essa corrente, essa vibração, essa sintonia, ela reverbera, é força, e tudo isso é captado pela espiritualidade. Tudo isso vindo do coração, vindo com sinceridade, com a fraternidade, tudo isso é endereçado, tudo isso é encaminhado em lugares, e levado para os lugares onde são necessários. Outra coisa também eu gostaria tanto de falar. A gente vive numa sociedade em que há uma disputa. O bem e o mal, o bem e o mal. Não tem isso? Aqui é o bem, aqui é o mal. Vamos então nos sintonizar com tudo que é do bem. O que te faz bem? Dar um sorriso de manhã faz bem? Então é esse exercício da gente buscar dentro de nós as coisas pequenininhas que nos fazem bem, que nos tornam pessoas mais otimistas. Não importa se aquele teu bom dia não foi respondido. Não importa. O importa é o que sai da boca, de dentro para fora, sendo sincero, sendo fraterno. Aquilo sim vai fazer um grande bem. É isso que vai fazer com que nós nos melhoremos cada vez mais. A espiritualidade, aliás, conta com isso, não é verdade? É verdade. Não custa nada. Eu, quando eu saio na rua, até o cachorro dando rabo pra mim, que eles todos já me conhecem. Eu vou buscar pão, tem todos meus amiguinhos lá, o cachorrinho, tudo vem, né, falar comigo. E eu falo com eles também. Falo com os nossos irmãozinhos que estão na rua, eu falo. Esse rapaz que faleceu, que desencarnou, também eu conhecia de vista, porque a gente fala mesmo. E não é hipocrisia não, é verdade, não custa nada. E assim, no começo, quando a gente começa a falar, tá chegando já a hora de acabar a nossa palestra. Quando a gente... Ó, o Paulo já tá aqui. Quando a gente começa a sorrir, parece que a gente tá se forçando, mas depois fica tão natural e é tão gostoso, você olha pra pessoa já... Você não precisa reganhar, mostrar o piano, sabe? No olhar você tá sorrindo, a tua expressão tá mais leve. E
Com certeza a nossa aura se expande de uma tal forma que a gente consegue quebrar a perna de gente até endurecida. Um sorriso, uma brincadeira, um oi, você tá bem? Tá tudo bem? Faz uma brincadeirinha leve, a pessoa se desarma na hora. Principalmente a atendente, os comerciantes, eles são assim, é impressionante. Mas então, para quem não sabe fazer evangelho no lar, é muito importante. Meia horinha, 20 minutos por dia, uma vez por semana. Pegue uma leitura edificante. Eu não tenho o evangelho segundo o Espiritismo. Não tem o evangelho? Pegue uma leitura edificante, momentos de sabedoria. Tem outros tantos iguais. Faz aquela leitura. Faça uma explanação se tiver alguém acompanhando vocês no evangelho. Discutam sobre aquilo que foi lido. É assim que a gente faz. Ao final, eu gosto muito de fazer vibrações. Eu uso o dia do meu evangelho para fazer uma vibração zona para o planeta todo. E eu vou desde aqueles países que estão em guerra, em conflitos sociais, civis, peço que Deus envolva toda a humanidade, né? No amor, na tolerância, no respeito à vida e todas as suas manifestações. É isso que eu faço. Põe a aguinha lá quando começar o evangelho, um copinho para cada um, se tiver mais de uma pessoa. Faz uma prece para iniciar, Pai Nosso pode ser, a oração dominical. Faz o evangelho, faz as vibrações, agradeça aos seus antepassados, é muito importante. A eles devemos a nossa vida. Nossos avós, bisavós, todos, né? Que vieram antes de nós, que prepararam essa vida que a gente tem hoje. Nos proporcionaram isso. Enfim, aos nossos amigos, inimigos, encarnados e desencarnados, todo mundo vai receber o amor, não custa nada. E toma sua aguinha, que Deus abençoe todo mundo, né, na semana, enfim. É assim que a gente faz o evangelho no lar. Em contrapartida, as vibrações a gente pode fazer toda hora. Mulheres que não trabalham fora, mas que trabalham em casa, lavando uma alface, passando roupa, se conecta lá com a espiritualidade maior, emana pensamentos para a família, para todo mundo. É assim, não custa nada. E começa a ser automático, a gente começa a fazer de forma automática. Esse hábito a gente vai desenvolvendo, se conectando cada vez mais com o amor de verdade. E a nossa vida vai melhorando, a gente vai ficando mais leve. E o mundo em torno de nós também vai melhorando e assim, consequentemente. A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas se a gente começar a mudar a partir de nós, muita coisa vai ser diferente, né? A gente vai fazer as vibrações. Fica aqui, Lúcia. Nesse momento, nós continuamos em sintonia com o mais alto, já agradecendo a oportunidade de estarmos todos aqui, agradecendo o dia, a manhã que passamos, a tarde, esse comecinho de noite, já rogando a espiritualidade maior sob os desígnios divinos, que nós possamos descansar se pudermos, despertarmos em mais um dia de vida com saúde, vitalidade, vontade de viver, colocando um novo mandamento para nós naquele dia. Vou fazer o meu melhor hoje. Hoje vou fazer o meu melhor. Hoje estarei bem melhor do que ontem. Serei melhor do que ontem. Esse vai ser um mandamento. A cada dia, que esse mandamento nos fortaleça cada vez mais. A nossa caminhada, a nossa jornada, as nossas dificuldades, as nossas conquistas e vitórias. Que nossa Mãe Maria
nos abençoe sob o seu manto luminoso. E é a ela que nós pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, e assim há de ser.